Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Silvio. Neste semestre estaremos juntos com a disciplina de Introdução à Telemática. Neste vídeo eu vou comentar alguns aspectos que foram abordados no material didático da nossa primeira aula. Então, vamos lá. Na nossa primeira aula, nós trabalhamos um pouco sobre os reflexos da tecnologia no nosso dia a dia. Ou seja, os impactos que essa tecnologia, que esse desenvolvimento tecnológico tem acarretado no nosso dia a dia, né? Quais são os impactos, quais são os resultados, quais são as modificações? E vimos que o desenvolvimento tecnológico ele tem impactado o cotidiano dos seres humanos como um todo, ou seja, não só apenas no contexto educacional, né? No contexto profissional, trabalhista, no contexto social e também no contexto educacional. Mas as tecnologias, elas têm se refletido, né, no cotidiano da espécie humana como um todo. E por conta disso, a sociedade tem passado por um processo de adaptação, reconfiguração das suas práticas. Periodicamente surge um novo aplicativo, uma nova rede social e lá vamos nós, né? Aprender a manusear, nos familiarizarmos com essa nova tecnologia, com esse novo aplicativo, com essa nova rede social. Então, todos esses reflexos do desenvolvimento tecnológico, eles têm se refletido não só no contexto educacional, mas na sociedade como um todo, tá? Então, o contexto educacional foi apenas uma das áreas em que houve reflexos, houve impacto do desenvolvimento tecnológico. Eu lembro que eu comecei o material da nossa primeira aula mencionando justamente esses reflexos que têm atingido, né, o contexto educacional. E eu lembro que eu mencionei logo no comecinho do material, que nós que fazemos parte do curso de Letras EAD Espanhol da UFPE, né, eu enquanto docente, vocês enquanto alunos, estamos vivenciando esse contexto, né, de reflexos da tecnologia, né? Eu estou atuando em um curso de letras espanhol na modalidade de ensino à distância e vocês estão cursando esse curso, né? Enquanto alunos. Então, nós estamos vivenciando todos esses reflexos, né? Estamos inseridos em um ambiente virtual de aprendizagem onde eu posto disciplinas, eu posto vídeos, eu posto atividades. Consequentemente, vocês também estão inseridos nesse ambiente virtual de aprendizagem, têm acesso a todos esses materiais para ter acesso às disciplinas, às teorias do curso. Então, eu, Silvio, e vocês, alunos, todos nós estamos inseridos nesse contexto, né, de reflexo da tecnologia. E estamos vivenciando todo esse contexto. Outro ponto que nós trabalhamos, né, nesse primeiro material da disciplina, nesse material didático da nossa primeira aula, foi o contexto de mídias, né? Vimos que quando a gente fala o termo mídia, geralmente a maior parte das pessoas associam a atividades de cunho comunicativo, como por exemplo, o jornalismo, a publicidade. Porém, o conceito de mídia que estamos trabalhando no material didático da primeira aula, ele se refere ao conjunto de suportes comunicativos que podem propiciar a transmissão de informações. Não é isso? Estou me referindo a quê? Estou me referindo a vários tipos de mídias, né? O hipertexto, as reportagens, os documentários, áudios, imagens sem movimento, imagens com movimentos, galerias de imagens, vídeos, hipertextos. Tudo isso daí são mídias, né?
são mídias e, como mídias, são suportes comunicativos. Por que suportes comunicativos? Porque eles viabilizam a transmissão, a propagação, a multiplicação, o repasse da informação. Todas essas mídias podem ser utilizadas na sala de aula, tanto na sala de aula presencial, como também em um curso EAD, na modalidade à distância. Todas essas mídias podem ser utilizadas com o propósito de trabalhar um determinado conteúdo e fazer com que o aluno ele atribua sentido às informações que estão sendo disponibilizadas em uma dessas mídias. Então, esse é o conceito de mídias. Mídias são suportes comunicativos que disponibilizam, multiplicam e repassam informações de diversos tipos. Vimos também ainda sobre o conceito de mídias, vimos que existem as mídias mais tradicionais, que são aquelas que não podem ser alteradas pelos usuários que estão lidando com elas. Por exemplo, o rádio, a televisão, o jornal impresso. E existem as mídias sociais. As mídias sociais são aquelas que podem ser modificadas, podem ser alteradas pelos sujeitos, pelos usuários que estão lidando com elas, né? Por exemplo, podem ser editadas, podem ser compartilhadas. Enfim, essas são as mídias sociais, tá? Enfim, hoje, tá? Tanto no ensino presencial como no ensino à distância, podem ser utilizadas diferentes mídias, não só no ensino superior, como também na educação básica, educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais e no ensino médio, sobretudo depois da publicação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, em 2018. A BNCC ela tem um enfoque muito grande nessa questão das tecnologias e das mídias, né? Então, na maior parte das disciplinas, há esse incentivo para o professor desenvolver ações pedagógicas pautadas nas tecnologias e nas diferentes mídias. Por quê? O objetivo disso é preparar o aluno para a sociedade, para que ele possa lidar com as diferentes demandas que estão presentes na sociedade. Tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando a BNCC ela sugere, né, e traz essa grande ênfase no trabalho com as tecnologias, não é do nada, mas o objetivo é preparar esse aluno para a sociedade. Porque quando o aluno ele sair da escola, ele vai se deparar com a tecnologia em diferentes contextos. Na verdade, ele já se depara, né, no seu dia a dia, né? Mas quando ele for exercer alguma atividade profissional, qualquer empresa hoje, por menor que seja, vai ter alguma tecnologia. Um tablet, um notebook, um computador. E aí? Como é que esse aluno ele vai lidar com isso? Então, a BNCC ela traz esse enfoque tecnológico, porque o objetivo é justamente que, dentro da escola, o aluno ele tenha o contato com diferentes situações de aprendizagem, situações didáticas previamente planejadas pelo professor, para que ele se familiarize com os diferentes recursos tecnológicos e com as diferentes mídias, memes, GIFs, hipertextos, imagens com movimento, imagens sem movimento, podcast, né? Documentários, curta-metragens. Então, a BNCC ela sugere não apenas que os alunos tenham contato, né? Ou seja, simplesmente que os alunos assistam como sujeitos passivos. Não. A BNCC sugere, inclusive, a produção. Que o aluno ele consiga produzir um vídeo, que ele consiga editar esse vídeo, que ele consiga publicar esse vídeo em diferentes locais, em diferentes suportes. Então, há essa sugestão da BNCC, né? De se trabalhar a tecnologia em todas as etapas da educação básica. E, por conta disso,
houve uma ampliação, um aumento das discussões sobre a questão do uso das mídias no contexto educacional, não só na educação básica, como também no ensino superior. Sobretudo no ensino superior, porque muitas vezes o aluno que está no ensino superior, ele não tem esse contato com a tecnologia. Então, há uma ampla discussão que vai trabalhar essa questão do uso das diferentes mídias sociais, não só na educação básica, como também dentro do ensino superior, para familiarizar os alunos do ensino superior, né, com as diferentes demandas que ele vai, com as quais ele vai se deparar na sociedade. Desculpa. Outro ponto que nós trabalhamos também no material didático da nossa primeira aula é a questão da alteração dos papéis entre professor e aluno. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente trabalha com educação à distância, né, ou por conta das tecnologias, houve uma alteração desses papéis, tá? Em uma perspectiva tradicional de ensino, o professor ele é visto como o centro. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O ensino, ele acontece em função do professor e não em função do aluno. Temos uma relação vertical. O que é isso? O professor está lá no topo e o aluno está aqui, lá embaixinho. É como se fosse uma pirâmide. O professor está lá no topo e o professor está aqui. Uma pirâmide, o professor está lá no topo como centro e o aluno está aqui, ó, lá embaixo dessa pirâmide. E essa relação vertical, ela é hierárquica. Por quê? O centro é o professor, a autoridade é do professor. Essa autoridade, ela é inquestionável. Então, é nessa relação vertical, tá? O professor, ele simplesmente transmite informações e o aluno é simplesmente um receptor. O aluno, ele não tem o papel de dialogar. Ou seja, nessa relação vertical não há uma via de mão dupla na troca de informações nem na interação. Nessa relação vertical há papéis definidos, ou seja, o professor simplesmente transmite conhecimento, saberes, informações, conteúdos e o aluno simplesmente recebe e reproduz todos esses conteúdos, todos esses saberes. Ele simplesmente reproduz sem questionar. Então, por conta dessa questão tecnológica, houve uma alteração nos papéis, né? Então, em vez de uma relação vertical, vai surgir uma relação horizontal entre professor e aluno. Ambos tem esse papel de diálogo e interação, interatividade. Ou seja, a prática comunicativa é uma via de mão dupla, tá? O professor, ele vai deixar de ser o centro do processo de ensino-aprendizagem. E quem vai passar a ser o centro do processo de ensino-aprendizagem? O aluno. O aluno é o centro do processo de ensino-aprendizagem. Ele é o sujeito do processo de ensino-aprendizagem. Todas as práticas que acontecem nesse processo de ensino vão ocorrer em função do aluno, em função da aprendizagem do aluno. Então, o aluno, ele não vai passar mais a ser visto como um ser passivo que está lá embaixo em uma pirâmide simplesmente para receber, tá? O aluno, ele vai passar a ser considerado, a ser visto como um ser ativo, que ele pode atuar na construção da sua aprendizagem. Por quê? Porque esse aluno, hoje, ele é visto como um ser, como um sujeito autônomo e não simplesmente alguém que vai receber conteúdos e informações dos professores.
o professor ele também vai ter uma modificação no seu papel. E qual é o papel do professor? O professor ele deixa de ser o centro do processo de ensino-aprendizagem e ele vai passar a ser um facilitador, um mediador desse processo de ensino-aprendizagem. O professor ele vai ter o papel de planejar situações didáticas previamente planejadas para trabalhar com os seus alunos. O professor ele vai executar essas situações didáticas com os seus alunos. O aluno, por sua vez, ele vai ter autonomia para ir além daquilo que o professor está trabalhando, tá? Vamos supor que eu esteja trabalhando multiletramentos, tá? É um conteúdo que nós vamos trabalhar na nossa terceira aula, tá? Na terceira semana. Então vamos supor que o professor está trabalhando o conteúdo de multiletramentos. E o aluno ele sentiu a necessidade de ampliar os seus conhecimentos sobre o que vem a ser multiletramentos. Então o aluno ele vai lá pesquisar, né? Para isso é necessário ele saber que ele não pode pesquisar em qualquer local, em qualquer veículo de comunicação. Por exemplo, eu posso pesquisar naqueles sites, por exemplo, o UOL, Toda Matéria, Wikipédia, blogs? Não. Por que não, Silvio? Porque hoje vocês são alunos de um ensino superior, tá? Esses materiais, Wikipédia, sites, blogs, né? UOL, Toda Matéria, entre outros, tá? Esses sites, eles são válidos para a educação básica, tá? Alunos de ensino fundamental 2, alunos do ensino fundamental, né? Alunos do ensino médio, hoje vocês estão no ensino superior e, como tal, vocês têm que pesquisar em locais apropriados que tenham credibilidade acadêmica, como, por exemplo, o Google Acadêmico. Você abre o Google normal, o Google mais convencional, e coloca lá o tema que você está pesquisando, multiletramentos. Quando você clica lá, vocês vão abrir o Google normal e vão colocar lá, Google Acadêmico. Buscar. Vai abrir um outro Google, que é o Google Acadêmico, né? Que é um Google do mundo acadêmico. Então você vai lá na busca e coloca o tema que você está pesquisando. Multiletramentos, pesquisar. Vão sair uma série de materiais, capítulos de livros digitalizados, livros acadêmicos digitalizados, dissertações de mestrado, artigos publicados em revistas, enfim. Esses materiais, eles são válidos a serem citados no ensino superior. Outros materiais que não são acadêmicos, textos de sites, textos de blog, textos da Wikipédia, não são válidos. São válidos para serem utilizados na educação básica, ensino médio, ensino fundamental. No ensino superior, não, tá? É um dos pontos que nós vamos abordar, né, ainda nesse semestre, né? Como fazer pesquisa, como citar autores, né? Porque eu não posso simplesmente pegar um texto na internet e, eu vou pegar umas ideias desse texto e vou fazer a minha resposta. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que citar. E é um dos conteúdos que nós vamos trabalhar, como pesquisar, como ler esses materiais, como fazer citações, tá? Voltando ao tópico que nós estávamos. O aluno, hoje, em função desse desenvolvimento tecnológico, o aluno ele é visto como um ser autônomo. Então, ele tem essa autonomia para ir lá buscar o material, verificar se aquela fonte que ele está pesquisando é uma fonte confiável, tá? Esse assunto que nós estamos vendo, dessa questão da alteração dos papéis dos sujeitos que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, professor, aluno,
né? É uma discussão que vocês verão constantemente na área da educação, nas cadeiras de didática, nas cadeiras de metodologia do ensino, nas cadeiras de psicologia da aprendizagem, porque é uma discussão muito importante, sobretudo quando vocês terminarem o curso de letras, né? Forem fazer uma seleção para uma especialização, para um mestrado, forem fazer um concurso público. Então, é uma discussão bastante importante. Por isso estamos fazendo essa discussão aqui, na disciplina de Introdução à Telemática. Então, pessoal, esses foram os principais aspectos, os principais tópicos que nós trabalhamos, né, isso no material didático da nossa primeira aula, tá? Na próxima semana eu gravo outro vídeo, ou então faremos uma aula online pelo Google Meet, para debater, né, os pontos tanto da primeira aula como da nossa segunda aula, da próxima semana. Então, boa tarde a todos, bom final de semana a todos.